Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, recebendo com muito prazer online o professor Gonzalo Vecina Neto, médico e ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Bom dia, Francisco. Bom dia aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, professor Vecina. Fernando de Maria, que está aqui conosco nos estúdios da Boc News TV. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico. Olá também ao professor Vecina. É sempre uma ótima aula aí, com informações importantes que o professor vai trazer para a gente. E você pode mandar perguntas para o nosso convidado pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv e também nas demais plataformas. Você pode também assistir o programa Reprise, 3 horas da tarde, na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VPUE e nas demais plataformas de streaming. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Daqui a pouco vamos conversar mais com os amigos internautas, saber as perguntas para o professor Gonzalo Vecina Neto, nosso entrevistado de hoje. Professor, o tema obviamente se impõe. Estamos agora aí às voltas com casos muito sérios de dengue. Temos mais de 700 mil casos no país, em diversas regiões de todo o Brasil. Casos de dengue é uma doença, sempre bom lembrar, uma doença grave, séria, e as pessoas precisam tomar todos os cuidados. E, na verdade, o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti começa em casa. As pessoas têm que tomar muito cuidado, têm que ficar atentas, não deixar água parada, enfim, cuidar da sua casa. Se cada um fizer a sua parte, sem dúvida teremos uma situação melhor com relação à dengue. Mas, além disso, professor, já temos vacina. Eu queria saber do senhor, inicialmente, a questão da eficácia da vacina contra a dengue e também o fato de que ainda não temos vacina em número suficiente para atender às necessidades no Brasil, professor. Mas, sobretudo, a questão da eficácia. De fato, a vacina é a melhor alternativa, além da conscientização, professor? Bom, de longe a vacina é a melhor alternativa, né? Embora ela não exista em volume suficiente para que nós possamos utilizá-la. Ela é muito eficaz. A Takeda, que é a empresa japonesa que pesquisa esses estudos e o desenvolvimento da vacina, fez os estudos rapidamente, a vacina foi aprovada em um monte de países. Ela tem um problema que ela não conseguiu número suficiente de casos de dengue 3 e 4 para dizer que ela 100% vai dar certo contra essas variantes, esses tipos do vírus. O vírus da dengue, 4 protipos, 1, 2, 3 e 4. Nós tivemos poucos casos de 3 e 4, e por isso ela não conseguiu comprovar direito contra o 3 e o 4. Mas ela, mesmo assim, imunizou contra o 3 e o 4. Os vírus que mais circulam no Brasil é vírus 1 e 2. Então, ela é bastante eficaz, bastante segura. Não há dúvida na comunidade brasileira sobre o efeito da vacina para proteger as pessoas contra os casos de dengue. Porém,
A Takeda tem uma capacidade relativamente pequena de produção da vacina e distribuição. Vamos lembrar que o Brasil não é o único país que tem problemas com a dengue. O Brasil, junto com boa parte da África, praticamente toda a América Latina, México para baixo, os Estados Unidos, aí na região da Flórida, todo o Mediterrâneo, a Ásia, todas essas áreas têm o Aedes aegypti e tem a circulação dos 4 sorotipos do vírus da. Então, existe uma demanda mundial. A Takeda, ela fez os estudos, conseguiu aprovar e registrar a vacina em muitos países e produziu o primeiro lote, está em produção. Só que os lotes são de 100 milhões de doses, é uma coisa relativamente pequena ao volume das solicitações. O que ela conseguiu entregar para nós até agora, entregou, tem um compromisso de entregar 5,2 milhões de doses. Como cada vacinação tem 2 doses, nós temos cerca de 2 milhões e 600 mil vacinados. Um país de 210 milhões de habitantes é uma gota d'água. Aí o governo resolveu escolher como começar a vacinação e usou o critério de maior risco. O critério de maior risco indica que as pessoas que mais estão se hospitalizando com dengue são justamente os jovens na faixa de 10 a 14 anos. Esse é um outro problema da vacina. A vacina foi testada de 4 a 60 anos. Quem é que morre de dengue? Morrem os mais frágeis, como sempre. Então, quem são os mais frágeis? Os muito idosos. Por quê? Porque quando você envelhece, você perde capacidade de se defender. Você envelhece o seu sistema imunológico também envelhece. As crianças abaixo de 4 anos também em público-alvo. Por quê? Porque não tem o sistema imunológico desenvolvido. Então, os velhos e as crianças são 2 grupos de risco importantes. Outros os portadores de comorbidade. É uma pessoa hipertensa, diabética, doenças imunológicas importantes, AIDS, tratamento de câncer. Essas pessoas são pessoas mais frágeis. A dengue, como qualquer outra doença infecciosa, ela é mais importante para quem tem fragilidades anteriores. Isso é universal. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger mais essas pessoas. Se eu não consigo proteger mais essas pessoas têm que se proteger mais. O que significa elas se protegerem mais? Elas vão ter que, no caso da dengue, usar repelentes, ter protetores de entrada de mosquitos na sua casa, então telas nas portas que se fecham automaticamente, e usar repelente e fechar em casa, eventualmente usar inseticida para diminuir a probabilidade de uma forma clara que esteja na casa o ataque. E é óbvio, aquilo que você mencionou, controlar a possibilidade do aparecimento de mais mosquitos. O que significa isso? Não ter água parada na casa. Paralelamente, o poder público vai ter que verificar não ter água parada em locais públicos. Praças, logradouros, cemitérios, áreas mal cuidadas, como, por exemplo, ferro velho, esse tipo de ambiente. Porque é o que o mosquito precisa. O mosquito precisa de água limpa
parada. O ciclo de coloca o ovo, tira a larva e a larva eclode parada. Isso demora mais ou menos 6 a 7 dias. Então a água precisa estar parada nesse período. Se só tiver ovos, a água secar, quando voltar a água, os ovos voltam à viabilidade. Se ele já estiver na fase larvária, ele não terá viabilidade se a água evaporar. Mas é uma doença, é um bicho complicado, nós temos que conseguir controlá-lo e controlar as águas é fundamental. Agora, para os idosos, para os grupos de risco, você tem que se proteger com a utilização desses produtos. Para atender, sobretudo, essa demanda de maior risco, as pessoas com mais idade, as crianças até 4 anos, e o governo optou pela vacinação da população pré-adolescente, né? Temos que esses públicos têm que se proteger. Não tem como, até que tenhamos vacinas suficientes para atender prioritariamente esses públicos de maior risco, como bem disse o professor Vecina. Fernando de Maria. Professor, até dentro desse contexto, algo impensável seria a Argentina, por exemplo, em razão principalmente das temperaturas, ter aí, infelizmente, já dezenas de mortes em razão da dengue. Só como exemplo, gostaria de saber qual é o impacto efetivo e se isso vai se tornar cada vez mais frequente. A gente está tendo uma explosão de casos no Brasil por uma série de fatores. Um deles, pelo menos pesquisadores já apontaram, que tem uma relação direta com o aumento das temperaturas, o próprio efeito El Niño. Gostaria que o senhor fizesse essa avaliação e se isso, infelizmente, a dengue, que a gente sempre conviveu com ela, mas em números assim preocupantes, a gente está tendo aí, isso vai se tornar cada vez mais recorrente aí nesse sentido, um país onde as temperaturas têm sido cada vez mais constantes, mais elevadas, como a gente tem sentido, não só no Brasil, é claro, mas toda essa faixa aí que o senhor comentou aí desses países, na África e obviamente na própria América do Sul. Eu cito o caso da Argentina porque teoricamente é um país onde as temperaturas em tese são mais baixas que a no Brasil, né? Então eu gostaria de uma avaliação nesse sentido e também, se eu pudesse também, como é que está a questão das vacinas do Butantan, se nesse momento ainda o processo está mais lento, se há uma necessidade de já ter uma aceleração nesse sentido para a gente ter aí uma outra alternativa importante nesse aspecto. Bom dia, Fernando. Eu acho que você fez umas 3 ou 4 perguntas, vou tentar respondê-las. Se eu esqueci alguma, você me lembra, hein? Primeiro, a questão da Argentina. Olha, a região de Buenos Aires, que concentra metade da população argentina, a Argentina é um país de seus 40 milhões de habitantes, a grande Buenos Aires, e mais ali para o norte, que também é quente, você tem Córdoba, Rosário, grandes cidades. Então, grande parte da população argentina fica numa região quente do país. Quem já foi para Buenos Aires no começo do ano, a temperatura em Buenos Aires, janeiro, fevereiro, março, é tropical. 30, 40 graus. É uma cidade ao nível do mar, então é quente. Isso é uma primeira constatação. A segunda é a seguinte: o aquecimento. Nós estamos vivendo um momento de aquecimento da Terra. Todo ano existe um fenômeno que o Sol se aproxima mais do hemisfério sul. Esse período em que o Sol se aproxima mais do hemisfério sul, nós chamamos de verão. O contrário é o inverno, né? Não tem surpresa. Todo ano, janeiro, fevereiro, março, o Sol se aproxima do hemisfério sul, e o Brasil está no hemisfério sul, e nós temos um negócio chamado verão. O que acontece no verão? Aquecimento. Qual é a consequência do aquecimento para a vida dos mosquitos? O mosquito, para voar, tem que gastar energia, como nós, para andar, temos que gastar energia. Agora, gastar energia no calor é uma coisa, no frio é outra.
No frio, eu tenho que gastar energia para manter a minha temperatura. E aí, gastar energia para andar. Igual o mosquito. No tempo quente, o mosquito gasta menos energia para manter a sua temperatura e sobra mais energia para voar, sobra mais energia para botar ovo e sobra mais energia para picar a gente. Então, no verão, nós temos casos de dengue todo ano. Agora, neste ano, nós estamos tendo um crescimento das temperaturas. Por quê? Aí é El Niño. E terminado o El Niño, tem La Niña, que já está anunciado a La Niña aí a seguir ao El Niño logo após março, abril. Além disso, existe um aquecimento provocado pela nossa destruição da Terra, por aumento da camada de CO2, pela falta de capacidade da gente dissipar calor para o espaço. Que é uma situação complicada. Né? Estão aumentando em 1,5 graus a temperatura da Terra. Isso são fatos. Aí nós vamos olhar o que está acontecendo também. Nos últimos 15, 20 anos, com o registro do número de casos um pouco mais adequado, etc., o pico de número de casos no ano inteiro foi de 1.600.000 casos, arredondando. Pois bem, este ano, nos 2 primeiros meses, nós já estamos com quase 1 milhão e pouco de casos. A expectativa é que, entre os meses quentes e a distribuição que ocorre nos meses frios, este ano nós vamos ter 4.200.000 casos. Vou repetir, nos 20 anos anteriores, o máximo que nós tivemos foi 1,5 milhão. Neste ano, a expectativa é ter 4.200.000. Ou seja, vamos ter muito mais casos. Por quê? Bom, nós temos os fatos. Né? Está aquecendo, nós não estamos dando bola para a questão do controle do ambiente para o mosquito. Então, o que está acontecendo parece que tem relação com o aquecimento da Terra, com o verão, como acontece todos os anos, esquenta, chove, tem reservatório de água, o mosquito voa mais, se reproduz mais. Então, tem vários fatos para explicar isso. São suficientes? Aparentemente são. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ficar mais preocupados. Quem somos nós? Nós somos, individualmente, nós que moramos na Terra aqui, casa, prédio, apartamento, seja lá o que for, que tem vasinho de planta, que tem pneu, que tem garrafa vazia, que tem calha, que tem caixa de água aberta, que tem reservatório de água cuidado, enfim. Todos esses locais onde o mosquito consegue se reproduzir. Nós que nos cuidamos pouco, o mosquito necessita picar a gente. Sem picar a gente, não amadurece seus ovos. O processo de reprodução exige que ele pique a gente, consiga sangue, o sangue ajuda a maturar os ovos, aí ele coloca os ovos na água, os ovos viram larvas, as larvas viram forma amada, vão lá, picam a gente, e aí começa tudo de novo. Então, está acontecendo esse fenômeno. Nós não sabemos como controlar esse fenômeno. A única chance que nós temos é através da ação do poder público. O que o poder público tem que fazer? Controlar a presença de água em áreas públicas. Fiscalizar, dentro do possível, em áreas privadas, a presença de água parada. Pode entrar na nossa casa? Não pode. Aqui onde eu moro aqui no Alto da Lapa, tem muita casa fechada. Casa mesmo.
Não está alugada, está fechada. Tem muita aguinha parada lá? Tem. Como é que faz para diminuir essas aguinhas? Tem que entrar na casa. Pode entrar? Não pode. Se decretar emergência sanitária, poderá entrar. Tem que chamar a polícia, entrar junto com a polícia e tal, mas é possível. Essa é uma das razões para decretar emergência sanitária. Quando se decreta emergência sanitária, é uma regra, que é a saúde pública, que quando você tem mais de 300 casos por 100 mil habitantes, você tem uma epidemia. Nós, na maioria, na parte dos estados, Goiás, Minas Gerais, Paraná, nós estamos com mais de 300 casos por 100 mil habitantes. São Paulo ainda não é o caso. Talvez alguns municípios. Então, nesses casos, pode ser decretada a emergência sanitária e você tem poder a mais do poder público para entrar nas casas, para diminuir os focos de criação de mosquitos. Fora isso, nós temos que cuidar da nossa casa e de nosso corpo, usando repelente, usando roupa de manga comprida, protegendo as crianças, que são, como eu já disse, são uma parte frágil dessa história, né? Porque o sistema imunológico está em desenvolvimento. E de resto, não tem muito mais a fazer. O fato é que nós estamos vivendo um evento fora da curva. Muito grave, vamos ter um número muito elevado de casos. O sistema de saúde precisa se preparar? Precisa se preparar. São duas coisas. Ele precisa aumentar a capacidade de atender pessoas com a doença e precisa atender melhor. Essa é uma questão que parece, todo médico não sabe? Não sabe. Então, precisa, o governo, a Secretaria de Estado, as secretarias municipais precisam gerar protocolos para os profissionais de saúde. Né? Os velhinhos precisam ser hidratados? Precisam, mas com cuidado. Não pode ser mais, não pode ser menos. Então tem que ser uma quantidade de água. Tomar água é uma coisa, injetar água é outra. É o que nós fazemos nas unidades de saúde. Então, os médicos precisam receber protocolos, ser treinados nesses protocolos. Dengue é uma doença que não deveria ter uma mortalidade elevada. Os mais frágeis vão ter mais dificuldade de proteger. Mas a maioria das pessoas que têm dengue não tem por que morrer. Então, temos que protegê-las, tendo condição de atender as unidades de saúde e atender de maneira correta. Isso é função da Secretaria municipais e estaduais de saúde. Como os profissionais devem fazer esse atendimento? É fundamental isso. A outra questão é a questão da vacina. A vacina, como eu já disse, a Takeda não tem essa capacidade de produzir. A Pfizer produziu a vacina da Covid-19 e ganhou muito dinheiro com isso. O pico da pandemia, ela tem 7, 8 fábricas no mundo. Ela produziu em um ano, no máximo, 1 bilhão de doses. Na média, uma boa fábrica fabrica aí 80, 100 milhões de doses. O Butantan, por exemplo, fabrica a vacina da... Cada lote de fabricação é um lote de 80 milhões de doses. Agora, para atender o Brasil é suficiente. Agora, para atender o mundo, é o caso da Takeda. Ela vai ter que multiplicar muito a capacidade de produção dela nos próximos anos, porque é uma boa vacina e o mundo inteiro está demandando essa vacina. Só que ela ainda não consegue fabricar quantidade suficiente. O Butantan está testando a vacina dele desde
2011. São 16 mil pacientes. Que estão, 8 mil estão recebendo a vacina, 8 mil estão recebendo o placebo. Problema que o Butantan teve é semelhante à da Takeda. Nós temos uma circulação pequena de vírus 3 e 4. Com isso, atrasou a coleta de dados para entregar para a Anvisa. Agora parece que nós temos uma condição mais adequada e, pelo que eu tenho ouvido, esses dados serão entregues até o final deste primeiro semestre na Anvisa e vamos esperar que a Anvisa seja rápida na análise e vamos ter a possibilidade. Até onde eu sei, o processo de produção está em andamento. A vacina não está aprovada, mas já está sendo fabricada. Assim que a Anvisa aceita, teremos vacina no Butantan para vacinar a população brasileira. Uma das grandes vantagens da vacina do Butantan, além da eficácia e da segurança, é que a vacina do Butantan é dose única, diferente da Takeda, que precisa de 2 doses. Cada dose imunizará, com certeza, a doença aí, a dengue. Então, basicamente, esse é o cenário. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, Fernando. Eu vou chamar um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida com o professor Gonzalo Vecino Neto. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 26 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer online o professor Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, médico, e que está falando, dando todas as dicas e as orientações necessárias ao nosso público com relação a esse problema seríssimo da dengue e todos os cuidados que devemos adotar, sobretudo a população mais frágil, as crianças até 5 anos de idade e as pessoas idosas e também com comorbidades. Professor Vecina, eu queria saber do senhor agora em relação à automedicação, porque nós temos casos de gripe, temos casos de Covid, temos casos de dengue, enfim, e muitas vezes a população acaba tomando qualquer medicação, tomando um analgésico qualquer para combater os efeitos dessas doenças. Às vezes está com gripe, acha que está com dengue, às vezes está com dengue, mas está com Covid. O que a pessoa deve fazer, professor? Porque às vezes também no posto de saúde nem sempre o atendimento é adequado, né? Sobretudo para a população mais pobre, que é obrigada muitas vezes a enfrentar filas enormes e de repente chega lá o médico, toma um analgésico qualquer e vai para casa. É mais ou menos comum esse tipo de coisa acontecer. O que fazer diante de um cenário como esse, professor? Bom, primeiro nós temos que exigir do poder público que nos deve servir, né? Temos que lembrar disso. O Estado está a serviço da população, está a serviço do cidadão. Então nós temos que exigir os nossos direitos. Saúde é um direito e o Estado tem que ter uma estrutura que dê condição de atender esse direito nosso. Então, vamos exigir o nosso direito, não vamos esquecer desse direito quando é tempo de eleição, porque o único jeito de governar uma sociedade é através de uma democracia. O outro jeito, que é uma ditadura, é inaceitável. É inaceitável, né? Uma ditadura acaba com o jornal, acaba com comunicação, acaba com a nossa disposição para fazer aquilo que nós queremos fazer dentro dos limites da lei. Então, democracia é fundamental. E democracia é eleição. E eleição somos nós que fazemos. Então, quando a gente tem um governante ruim, tem porcaria. Então, vamos tomar cuidado. Tem aí esse ano a eleição para prefeito. Prefeitura é um negócio importante, porque é onde nós moramos, na cidade. Então, temos que fazer um bom município. Então, primeira coisa, exigir nossos direitos. Bom, a segunda coisa, nós temos que aprender um pouco sobre nós mesmos, né? Tem uma manchinha, tem uma dorzinha, tem não sei o quê. Eu posso ir no médico e aprender o que eu tenho que fazer. Se é uma coisa menos importante, não é muito grave, existe um negócio chamado, eu acredito nisso, automedicação responsável. O que é automedicação responsável? É usar uma medicação que não tem muitos efeitos colaterais para corrigir alguns problemas que eu já conheço. Tive um desarranjo intestinal, estou com um pouco de azia, estou com uma dor de cabeça, bati a perna e estou com dor na perna. Enfim, existe um espaço para automedicação responsável. É óbvio que, em determinadas circunstâncias, eu vou ter que ir na unidade de saúde e ser adequadamente atendido na unidade de saúde. Nós estamos falando de doenças que estão dando por aí, gripe, Covid, dengue, vírus sincicial respiratório, que é no bronquiolite, resfriados. Essas doenças todas não têm um tratamento específico, não tem um remédio para isso. Eu tenho uma pneumonia, vou tomar antibiótico. Né? É um remédio para aquela pneumonia. E eu tenho remédio, mas para essas doenças que estão dando, não tem remédio. Tem um troço que seja bala. Né? Não tem.
Agora, elas têm sintomas comuns. Elas têm febre, dores. A dengue tem uma dor muito forte. Os antigos chamavam a dengue de febre quebra-ossos. Por quê? Porque doía muito. Né? Uma das dores que ela dá muito frequentemente é uma dor atrás do olho. É uma dor ruim. Então, essas doenças todas têm febre, têm dor. Em função disso, pode ter também tosse, pode ter transpiração por causa da febre, enfim, a perda de água. Então, o que é fundamental? Hidratação, beber muita água, até porque também a água é para nos hidratar e permitir que a gente limpe o pulmão. A água ajuda, ela é absorvida, vai para o pulmão, vira muco, que joga para fora coisas que estão no pulmão. Então é fundamental a hidratação. Agora, a gente tem que ter um mínimo de conforto também. Então, se tem febre e dor, vamos tratar da febre e dor. Como é que trata da febre e dor? Com remédio para dor e para febre. Tem um monte de remédios, tem 3 remédios, pelo menos, 4 remédios, que você usualmente utiliza para baixar a sua febre ou controlar a sua dor. Você sabe quais são. Né? Você usa lá o ácido salicílico, a aspirina, se usa a dipirona, você usa o paracetamol, são os remédios mais comuns. Tem alguma coisa, vai lá e toma um comprimido desse. Bem, esses remédios você aprendeu a usar. Você, quando está com um essas coisas, chega e fala, vou tomar um, e toma e geralmente dá certo. Então, deve fazer isso, nesse caso agora, veja, tem sintomas iniciais, de dor, de febre, etc. Você não sabe se é Covid, não sabe se é o que é. A recomendação é não tomar aspirina. Por quê? Porque a aspirina tem o problema de aumentar a possibilidade de ter sangramento. Então, quando eu tenho uma virose, não devo usar aspirina. Para as dores de cabeça, dor no corpo, etc., eu posso usar. Quando eu tenho uma doença infecciosa, pode ser viral, eu dipirona ou paracetamol. Tenho que aprender isso, dipirona ou paracetamol. Aí eu vou tomar dipirona ou paracetamol. Para baixar a febre e diminuir a dor. E se não passar? Tem que ir para a fila da unidade básica, tem que ir para a fila da UPA, tem que ir para a fila do socorro. Né? Se aparecerem manchas vermelhas, independente do mal-estar, socorro. Né? Manchas vermelhas são sinais de que há um agravamento. Então, tem um espaço para automedicação responsável e tem um espaço para ir para a unidade de saúde. E aguentar firme lá na fila, além de exigir que tenha menos fila, que o atendimento seja mais rápido, não tem muito jeito. Agora, não tem atendimento de imediato em lugar nenhum no mundo. E sempre que cresce a necessidade, tem fila. Né? Remédio a gente guarda na prateleira e não tem como estocar. Então, eu tenho uma capacidade de fazer 10 consultas por hora. Se vierem 10 pessoas, vai dar certo. Se vierem 20, vai ter fila. Então, no momento em que eu tenho uma explosão de casos, vai ter fila. Não tem saída. Não existe lugar no mundo que isso tenha sido resolvido e não vai ter solução. Vai ter, nós vamos melhorar um pouco com a telemedicina, mas tudo
limite. Então, a recomendação que eu faço é: vamos exigir que os nossos clientes sejam atendidos, quando necessário, vamos à área de saúde. Quando que é necessário? Quando eu não consigo controlar a febre, quando aparece o vermelho. Muito bem. Nesse caso, professor, o senhor mesmo fez referência anteriormente à questão do protocolo. Não existe ainda um protocolo. Esse protocolo dependeria do Ministério da Saúde. O que é preciso para que esse protocolo esteja em todas as unidades de saúde e o cidadão não fique à mercê, muitas vezes, de um médico, infelizmente, despreparado? Afinal, esse é um caso também sério no Brasil. Esse protocolo, professor, não está demorando muito? Veja, o protocolo existe. Os manuais do Ministério da Saúde já estão prontos e estão publicados. O que falta é uma política de disseminação desses protocolos. E essa responsabilidade, ela é particularmente de quem opera as unidades de saúde. A grande maioria das unidades de saúde são operadas pelos municípios. São as unidades básicas de saúde, a estratégia da saúde da família, as UPAs, né? Mas existem também muitas unidades que são operadas pelo Estado. Então, em Santos, por exemplo, você tem lá o Hospital Guilherme Álvaro. O Guilherme Álvaro é um hospital do Estado de São Paulo, né? Tem lá o Hospital dos Estimadores, que agora está sendo administrado pelo Hospital Alemão aqui. Então, nesses casos é que a gente tem que fazer com que o Estado e o município faça chegar esses protocolos e garanta que os médicos, as enfermeiras, leiam e aprendam sobre esses protocolos para fazer uma melhor atenção às pessoas que precisarem de atenção médica. Isso é responsabilidade do governo do Estado e dos governos municipais. Mas o protocolo existe, o que falta é uma adequada disseminação dele. Adriano Catapreta, no sentido de que, se ainda não disseminou esse protocolo, que o faça para todas as unidades de saúde de Santos, e isso também, claro, para toda a região metropolitana da Baixada Santista. Fernando de Maria. Exatamente, uma preocupação, até porque, professor, até um outro aspecto, né? O senhor comentou aí Goiás, Minas Gerais, Paraná, e estamos no maior porto da América do Sul, obviamente os maiores do mundo, e a circulação de caminhões é constante, caminhões e até também os trens. E aí eu gostaria de saber, é possível, por exemplo, o mosquito também viajar durante vários e vários tempos, porque durante o caminhão pega chuva, os trens também, e aí obviamente chegar aqui no Porto de Santos. E aqui, pelas condições, até pelo calor, tudo tem um local ideal aí para proliferação. Haveria a necessidade, não só a Santos, obviamente, mas nos portos, principalmente, uma atenção especial nesse sentido, porque a gente recebe aí gente de todos os cantos do país, aí não muito distante, nesse sentido. Gostaria de saber a sua avaliação sobre esse assunto. Veja bem, é lógico que o mosquito pode pegar carona. Esse mosquito, por exemplo, é um mosquito que, como todo mosquito, não voa alto. Ele voa na altura dele. Para que ele vai voar alto? Voar custa energia para o mosquito. Ele precisa de sangue e de poça de água. Tudo isso tem na altura ali. Então não precisa voar alto. Agora, é óbvio que às vezes pega um mosquito no elevador. Vai subir, né? Ou mesmo uma corrente de ar, ele sobe e desce, não pode subir. Agora, ele não voa alto. Na altura, 2 metros, 3 metros, olha lá. Agora, ele vem de longe? Também não. O mosquito, 3, 4 quilômetros ele voa. Não é do... Agora, pode ficar dentro de um trem, pode ficar dentro do caminhão, pode ficar debaixo da lona, etc. Claro que pode, né? Agora, se a epidemia dependesse disso, não existia epidemia. Agora, as pessoas
podem estar contaminadas pelo vírus. Então, um cara que pega um caminhão 3 dias daqui, é picado lá, e vem para cá, quando ele chega aqui, ele está com a epidemia. Se um mosquito daqui, que não tem vírus, picá-lo, vai arrumar o vírus, e aí vai picar outras pessoas. Então, é sim importante entender o que está acontecendo com as pessoas que participam desse transporte. Tem o que fazer do ponto de vista da saúde pública? Olha, seria interessante que a saúde dos transportadores fosse verificada pelas estruturas sanitárias. Nossa, tem lá um cara no porto, na estação, nossa, algum dos transportadores está com febre? Porque se estiver com febre, a grande chance é de ter vírus circulando. Pode ser vírus da dengue, pode ser vírus da Covid, pode ser o vírus essencial respiratório, pode ser vírus da gripe, vírus do resfriado, qualquer um. Né? E nesse caso, o que fazer? De preferência, essa pessoa vai ter que ser isolada para diminuir a chance dela ser picada e infectar mosquitos que vão infectar outras pessoas. Né? É lógico que essas medidas que devem ser tomadas em situações de grande emergência, cuja da qual nós estamos próximos. Né? Mas ainda não chegamos nesse ponto. Agora, sim, existe necessidade de pensar nesse caso. Intervalo, voltaremos em seguida para o último bloco do Jornal em Foque. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do POC News. Inscreva-se e receba as informações do site pocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. POC News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 26 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer online o professor Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, médico, e que está nos dando uma aula, mais uma vez, né, Fernando, a respeito da questão fundamental, seríssima do momento, que é a questão da dengue. Antes de continuarmos com o professor, eu queria chamar agora o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, meu caro Celso. E agora, Celso Vernizzi. O homem do tempo.
Olá, amiga, olá, amigo. Uma semana abençoada para todos, que começa com instabilidade entre o Paraná, o Vale do Ribeira e o Litoral Sul. Choveu e chove ainda em alguns pontos no extremo sul do litoral paulista, com a divisa do Paraná, isso consequência de uma alta pressão atmosférica que está no Oceano Atlântico. Está entre o sul e a Argentina, mas tem aí o potencial de mandar os seus efeitos para o litoral paulista. Por isso, muitas nuvens no litoral, mas tem sol no decorrer do dia, elevação da temperatura um pouco menor, ameniza um pouco aquele calorão, mas faz calor, 29 a 30 graus no período da tarde. Temperaturas caem um pouco mais durante a noite, não é frio não, é apenas um alívio naquele calorão, porque vai ventar um pouquinho mais úmido e frio durante a noite na orla marítima. No interior não muda nada, é calor e chuvas e trovoadas temporais isolados durante a tarde. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi. Agora, meu caro professor Vecina, eu queria aproveitar este bloco, esses minutos finais, para falar um pouco de Covid. Fala-se muito hoje em dengue, parece que as pessoas esqueceram do Covid, professor, inclusive de se vacinarem, porque tem que continuar se vacinando. E, no entanto, eu sinto falta, professor, de campanhas institucionais em favor da vacina. Até para acabar com esse preconceito contra a vacina, essa coisa horrorosa que se instalou no Brasil, né? Com relação ao Covid, professor, qual é a orientação? Bom, primeiro, o Covid não acabou. O vírus, o SARS-CoV-2, que provocou a pandemia da Covid-19, ele continua entre nós. Ele não vai desaparecer. Ponto. Está aí para sempre, nós vamos ter que tomar vacina, vamos ter, se quisermos, nos proteger, né? O SARS-CoV-2 veio para ficar. Todo ano, quando aumenta a circulação do vírus, quando que aumenta a circulação? Quando a gente tem festas, quando a gente se encontra, quando fica um pouco mais frio. Por que quando fica um pouco mais frio? Porque a gente tende a se aglomerar e fechar os locais. O vírus da dengue precisa de mosquito. O vírus da Covid precisa da gente tossir na cara dos outros. Então, aumentou a aglomeração. Natal, Ano Novo, Carnaval, Festa de São João, essas coisas. Temos uma explosão de casos. Por quê? Porque as pessoas se encontram e tossem uma na cara das outras. Segundo, é quando esfria. Que é um evento raro aí na Baixada Santista, mas existe frio na Baixada Santista. Então, nos tempos mais frios, nós temos uma proliferação maior dessas doenças que dependem da gente ficar um pouco mais fechado. É o caso do que vai acontecer todos os anos, acontece no inverno. Por isso, a vacina da gripe já está pronta. O Butantan já produziu, está começando a distribuição, daqui a pouco começa a campanha de vacinação da gripe. Quem vai se vacinar da gripe? Velho, criança, gestante, profissional de saúde. Grupo de risco. Tá certo? Então, e a Covid? A Covid está circulando. Tem casos de morte? Tem casos de morte. Nós temos mais ou menos no Brasil algo em torno de 200 mortes por semana. Lembro que nós já tivemos 5 mil mortes por dia. A Covid é brava. Muito diferente aqui da dengue, né? Tivemos 1.600.000 casos, tivemos lá menos de 1.000 mortes. Mas morreram pessoas que não deveriam ter morrido. Poderiam estar conosco, vivas, se adequadamente tratadas e também se cuidadas estivessem. Então, a Covid é a mesma coisa. Agora, a Covid tem uma vacina e a vacina tem na unidade básica de saúde. Eu já tomei a 6ª dose. As últimas 4, todas foram dessa vacina da Pfizer aí, em Valência. Pois bem, de cada pessoa que
certa fragilidade devem se revacinar a cada 6 meses. E nos períodos em que ocorre um aumento do número de casos, se não tiver coberto nesses 6 em 6 meses, é bom procurar uma cobertura. Na unidade básica de saúde tem a vacina. Aliás, na unidade básica de saúde, no caso da a Covid tem um remédio específico. Chama-se Paxlovid. Vende na farmácia. Só que cada tratamento custa aí R$4.000. Tem na unidade básica, mas só será utilizado em determinados casos. Casos em que haja um risco maior de morte. E a unidade básica poderá utilizar ou com outra unidade básica ou hospital, onde você tenha uma dose para ser distribuída. O governo comprou doses e elas foram distribuídas estrategicamente no Brasil. Então, tem um remédio para diminuir a mortalidade, tem vacina. A vacina é segura e eficaz. Os brasileiros tomaram 735 milhões de doses de vacina da Covid. 735 milhões de doses. Se essa vacina fizesse do estrago que todo mundo fala que faria, seríamos todos jacarés. Não tem nada a ver, né? Falta mesmo mais informação, mais comunicação, e isso é uma responsabilidade da sociedade. Parabéns, está aí o Jornal em Foco levando essa informação para a nossa população aí da Baixada Santista. Que agradecemos, professor, os seus esclarecimentos e, sobretudo, as suas orientações, que são fundamentais para a nossa população e para o nosso público, tanto em relação à dengue como em relação ao Covid. E, sobretudo, em relação à importância da vacinação. Nós falamos muito aqui sobre isso, é importantíssimo que os pais levem as crianças, a vacina é segura, a vacina salva vidas, portanto, é o que nós sempre batalhamos e pedimos que haja campanha institucional em favor da vacina. Exatamente, como o caso, por exemplo, da própria Covid, né? Que o doutor comentou que já tomou a 6ª dose. Mas as pessoas acham que não precisam mais tomar, tem até medo de tomar, preciso tomar mais uma dose. Acho que aí o poder público tem que fazer campanhas e voltar, porque senão as pessoas esquecem, a verdade é essa, esquece mesmo, e acho que não precisa mais. Quanto menor a cobertura, maior o risco de a gente voltar em casos, quem sabe, até mais graves. 200 mortes por semana não é para ser desprezível. É verdade. Fernando, muito obrigado, Fernando. Doutor Vecina, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e, sobretudo, pelos seus esclarecimentos fundamentais. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado pela oportunidade de levar a informação pública aí da Baixada Santista. Estou à disposição e, de novo, os parabéns pela tarefa de bem informar a nossa população. Professor Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, médico, professor, nosso entrevistado de hoje, a quem agradecemos muito a participação mais uma vez e, sobretudo, os esclarecimentos. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado, professor. Muito obrigado à equipe técnica, em nome do Felipe, e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.